Fazer um alerta agora, de janeiro a junho desse ano, a Secretaria de Saúde do Estado registrou um aumento de 20% no número de casos de AVC, isso em relação ao mesmo período de 2022. As doenças vasculares se agravam no inverno, por isso a campanha Agosto Azul e Vermelho tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção. Carol Iannelli, neste assunto, vai falar mais para nós. Bom dia, Carol. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu vou falar justamente desses números que você acabou de adiantar. Foi registrado esse aumento de cerca de 20%, comparando os primeiros semestres deste ano com o do ano passado, em relação ao número de AVCs. Olha só, em 2022, foram mais de 182 mil atendimentos e internações. E este ano, foram quase 220 mil. Eu vou conversar agora com dois especialistas, um neurologista, o Dr. Igor, e também o cardiologista, Dr. Luiz. Por que eu estou com esses dois especialistas? Porque eles já falaram para mim que o que ataca o coração ataca também o cérebro. Então nós vamos falar de várias coisas muito importantes, fatores de risco que devem ser considerados para esses dois aspectos. Mas primeiro, por favor, bom dia, doutor Igor. É possível explicar por que teve esse aumento em relação ao ano passado no número de AVC? Bom dia, Carol. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, amigos do SPTV. Muito mais importante do que o aumento somente desses comparativos do primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano é que o AVC eu chamo de uma pandemia silenciosa, porque os números de AVC eles vêm aumentando desde a década de 80 para agora. A gente tem que se perguntar muito por que isso vem acontecendo. Não é algo só relacionado com o inverno em si ou o primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023. Isso é muito relacionado com o estilo de vida que a população vem tendo. E, como você bem falou, os fatores de risco que são relacionados com o aumento do número de AVC também está relacionado com as doenças cardiovasculares. Então, nós temos que pensar que na população global, nós tivemos nesse ano, vão ter 12,2 milhões de AVC. Então é como se fosse uma cidade inteira de São Paulo tendo AVC durante esse ano. E às vezes a gente fica com esse número muito distante e existe um número que a Sociedade Brasileira de AVC preconiza, que 1 a cada 4 pessoas da nossa convivência vai sofrer um AVC. Então é uma doença extremamente prevalente e que nós precisamos conscientizar a população que o primeiro atendimento normalmente é feito por um leigo, ao lado familiar ou um colega de trabalho que vai perceber que esse paciente está sofrendo um AVC e vai levar rápido ele para o atendimento médico de urgência. Esse é o primeiro ponto essencial para que isso possa mudar essa doença que é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e também é a segunda causa de mortalidade em todo o mundo. Então acho que a primeira coisa é a conscientização, que é uma doença extremamente prevalente e que nós precisamos nos conscientizar para que nós consigamos atender cada vez melhor esse tipo de paciente que sofre um AVC. E aí, falando um pouquinho sobre esses fatores de risco, se você pensar um pouco mais amplo, nós conseguimos evitar 80% dos AVCs, que é o dado mais importante. Mas se pergunta, Igor, como é que eu consigo evitar esses 80% dos AVCs? Com modificação do estilo de vida. Então, os controles dos fatores de risco cardiovasculares são muito importantes. Exemplo, controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle da diabetes, um combate à obesidade, combate ao sedentarismo, combate ao cigarro, um sono de qualidade e uma alimentação saudável. Esses são 8 pilares que a American Heart Association e a American Stroke Association colocam como essencial para que nós consigamos evitar 80% dos AVCs. Então nós estamos fazendo nossa função aqui de conscientizar a população, mas, por exemplo, as pessoas que estão no Ibirapuera fazendo sua atividade física estão também evitando que esse número de AVC aumente, que realmente é uma pandemia que acomete tantas pessoas e continua aumentando. Obrigada, doutor Igor, pelas informações. E muito rapidamente quero falar com o doutor Luiz também, que durante o inverno as baixas temperaturas também têm relação com os ataques cardíacos. Explica isso pra gente, por favor, rapidinho. Bom, se você notar, geralmente no inverno a gente pode ter um certo grau de aumento na pressão arterial, assim como toda vez no verão, você sempre nota que as pessoas acabam tendo um pouco mais de moleza, cansaço, então pode ser também pela diminuição da pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial é relativamente comum nas baixas temperaturas. Isso pode ser um fator de precipitação, ou seja, desencadeamento do
derrame, seja o derrame isquêmico, seja o derrame principalmente o acidente vascular hemorrágico, assim como também o infarto. Como você disse, né, aquilo que ataca o coração também pode causar também consequências ao cérebro. Então existe uma correlação entre essa alteração de temperatura e o aumento do número de casos. Então a gente vê muito mais pronto-socorro, muito mais lotado, a procura muito mais elevada nessas épocas, não só por doenças respiratórias, doenças infecciosas, mas também por essas doenças altamente graves e extremamente prevalentes e que podem matar todo mundo, que é o derrame, que é o ataque cardíaco, que é o infarto agudo do miocárdio. Obrigada pelas informações, doutor Luiz e doutor Igor. Voltamos ao estúdio. Rodrigo. Tá aí, esclarecimento bem amplo, bem claro. Obrigado, viu, a todos vocês aí. Um bom dia.